Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus, conforme o Evangelho de Jesus, registrado por Lucas no capítulo 23 e o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Capítulo 23, o penúltimo capítulo do Evangelho segundo Lucas, é importantíssimo nessa narrativa sobre o ministério e o sacrifício de Jesus, pois ele relata Cristo perante Pilatos, Cristo perante Herodes, Cristo novamente perante Pilatos e o ato da crucificação, os detalhes da crucificação. Talvez seja o evangelista que dá mais detalhes, inclusive enfatizando aspectos físicos que os demais evangelistas não registraram. Talvez pelo fato de Lucas, nosso historiador, ser também um médico. Mas o capítulo 23, ao dar os detalhes sobre a crucificação de Jesus, nos mostra que, quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, talvez um pouco antes do meio-dia, lá Jesus foi crucificado entre dois ladrões, praticando aquilo para o qual viera ao mundo. Jesus orou ao Pai, pedindo que Deus lhes perdoasse o pecado, pois não sabiam o que estavam dizendo, conforme o versículo 34 nos afirma. Seus inimigos estavam presentes e o insultavam. Presente também estava o povo, as autoridades religiosas e os soldados romanos, que, zombando dele, mandavam que descesse da cruz para provar que era o Cristo, o escolhido de Deus. Mas os cravos que o prendiam na cruz dilaceravam sua carne. Era horrível estar pendurado numa cruz, cercado de inimigos que persistiam em zombar e insultar. Jesus foi crucificado entre os dois criminosos, cumprindo a profecia de Isaías 53:12, que diz: foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. As Escrituras salientam que o enviado de Deus seria considerado criminoso. Por quê? Porque aos olhos dos maiores, aos olhos dos líderes religiosos, era crime desejar que todos tivessem vida e agir para que isso acontecesse. Porque para os poderosos a igualdade é crime. A igualdade é crime para todos os que querem manter-se no poder. Por isso Jesus orou, pedindo que Deus os perdoasse. Estavam tão cegos pelos valores passageiros desta vida que não sabiam o que estavam fazendo. Jesus mesmo, sofrendo, dirigiu ao Pai a sua oração, suplicando perdão para os seus algozes, para os seus adversários. E quanto às reações das pessoas ali presentes, o que pode ser dito? Os soldados lançaram sortes e repartiram as roupas de Jesus. O povo olhou como uma testemunha passiva, ou melhor, uma testemunha impotente que tinha sido manipulada pelas autoridades. As autoridades zombavam de Jesus e do Evangelho de Deus, que eram as boas novas de salvação para todos. Se analisarmos com mais detalhes o que ocorreu ali naquele momento, conforme os comentários de Itami Neves de Souza, ali pode ser descrito da seguinte forma
o que ocorreu. As autoridades estavam jubilosas, pensando que com a crucificação de Jesus tinham obtido grande vitória. O povo estava volúvel, vulnerável, como sempre, indo uma hora numa direção e, noutra hora, em outra direção. Os soldados que tinham lhe oferecido vinagre, que tinham zombado dele e caçoado, desafiando Jesus a salvar a si mesmo, estavam em pior situação. O sistema político os explorava e eles ainda tinham que defendê-lo, muitas vezes sem nem ter consciência disso. Zombaram daquele que podia libertá-los para conhecerem a verdade. Veja bem, escute bem, quando Lucas encerra esse texto, ele destaca no versículo 38, também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Aquele acontecimento que ainda hoje é divulgado, é anunciado e crido, a morte de Jesus. Podemos afirmar, foi amorosa, porque revela o supremo amor de Deus por todos nós. Foi expiatória, pois ela foi a oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Foi vicária, pois ele morreu por todos nós. É substitutiva, pois ele, que não conheceu pecado, por nós ele se fez pecado. Foi propiciatória. Sua morte foi propiciatória, pois ele satisfez a Deus, que tinha sido ofendido pelo pecado do homem. Ele satisfez a santidade de Deus. Aquela morte foi redentora, pois ele nos resgatou, nos remiu, nos comprou com seu próprio sangue. Mas a morte de Jesus foi triunfante, pois ele foi vitorioso sobre todos os poderes, sobre os poderes cósmicos, bons ou maus, triunfando sobre eles na cruz. Jesus morreu, mas deve ser o Rei da minha vida, o Rei da sua vida, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio e ele vive pelos séculos dos séculos. Você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e nos faz ter comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Aprendamos a valorizar a morte daquele justo pelos injustos. Alegremo-nos por essa tão grande salvação que só Ele poderia e pode sempre nos proporcionar. A Ele, glória para todo sempre. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. E o seu coração tem lugar para Jesus reinar? Que Ele te abençoe, hoje e sempre. Amém.